Olá, meu nome é Roger Santos e essa é a série Iluminação Cênica, Processos de Criação e Olhares Diversos. Então, hoje com vocês, Carolzinha. Em 99 eu entrei no curso de teatro da URGS e um pouquinho depois, assim, dentro do curso eu comecei a me interessar pela iluminação cênica, né? A parte estética sempre foi algo que me atraiu bastante. E aí eu conversei com um colega que era estagiário do Teatro de Arena e ele me indicou falar com o Batista Freire, iluminador daqui também. Na época era contratado para fazer a iluminação de conclusão de curso. Como a faculdade não tinha um responsável pela iluminação dos teatros, esse serviço era terceirizado. Então eu falei com o Batista e ele disse para eu começar a acompanhar os trabalhos e super foi acessível e aberto para me receber e eu comecei a trabalhar assistindo eles, né? O Batista e a equipe que estava com ele na época, que era o João Fontana, o Mirko Zanini e o Luigi. Então esses 4 iluminadores foram meus primeiros contatos, né, com a luz cênica e foram me explicando na prática as coisas, me apresentando os equipamentos, explicando sobre os refletores. Eu fui ajudando eles nas montagens e fui aprendendo assim. Aí eu comecei a operar algumas luzes e aos poucos também fui acompanhando eles em trabalhos fora da faculdade. Então assim que eu comecei a ingressar no mercado profissional, né, como assistente ou operadora deles. E também de colegas, né? Então esse vínculo, como eu comecei a fazer luz de alguns trabalhos dentro da faculdade, quando esses trabalhos começaram a sair, eu comecei a atuar no mercado profissional. Ou esses profissionais, né, com outros projetos, a gente seguiu com esse vínculo. Também a professora Mirna Spritzer, que dava aula de interpretação, como eu estava numa cadeira mais inicial, não tinha esse serviço contratado, né, que era só para o penúltimo e último semestre. Então ela me pediu para pensar na luz dos trabalhos que a gente vinha fazendo. E aí tanto nas salas de espetáculo como em outros espaços, né? Então eu comecei também a pensar em iluminação alternativa, daí começou as gambiarras, assim. Então desde o início já tive essa experiência de pensar em alternativas quando não se tem o equipamento tradicional, e é uma característica que eu trago até hoje, né? Ainda faço isso em alguns trabalhos, mesmo em salas de espetáculo. E é isso, então esse vínculo surgiu com muitos profissionais que estavam ingressando no mercado, né? Mesmo depois que eu saí da faculdade, segui fazendo luz de trabalhos do curso, né? De amigos que estavam em outros semestres. E assim também com os grupos, né? Os primeiros grupos que foram oriundos do curso, eu também acompanhei alguns. Acho que o primeiro foi o Sarcáustico, depois teve o Barra 4. Esse contato a gente vai tendo, vai acompanhando. Eu nunca fui de um grupo específico, mas eu trabalhei com vários grupos ou em projetos específicos, né? E é isso, eu acho, assim, de contato, e acho que esse é o grande mérito da faculdade, além do conhecimento, é claro, e do registro. E esse contato vai se expandindo, né, entre os iluminadores também. Eles têm muita troca de trabalho para operar, né, eles sempre estão precisando, como os iluminadores trabalham com diversos grupos, daqui a pouco da colisão de agenda. Então comecei a operar luz para outros iluminadores. E aí comecei a trabalhar também com espetáculos de dança, em função disso mesmo, e de shows também, né. Ultimamente, né, até parar tudo em função da pandemia, eu acho que eu estava trabalhando até mais com show do que com teatro, embora ainda goste de teatro, tenha uma paixão, né. E acho que com show eu viajei muito mais também, embora eu tenha feito várias viagens para festivais com espetáculos de teatro, várias turnês pelo interior do estado, algumas nacionais. Muita coisa graças ao SESC, né, que eu acho que é o maior fomentador de cultura que a gente tem. Mas fiz muita turnê com show também, e em espaços super equipados, outros nem tanto, em espaço alternativo, em espaços montados especificamente para isso. Grandes festivais, pequenos festivais. Eu acho que todas as experiências são muito ricas, né?
e nos trazem realidades muito distintas, assim. Acho que no Brasil a gente tem de tudo, não tem um padrão. E tanto no interior do estado quanto no interior de outros estados também, né, cidades de interior que a gente encontra pelo país, a gente também encontra diversos tipos de pessoas e diversos tipos de relação, né. Então, às vezes o atendimento é excelente e às vezes é muito difícil, né, principalmente por eu ser mulher, e quando eu estava começando eu era muito nova, né, com cara de guriazinha, então às vezes não me levavam a sério. Às vezes era bem difícil, assim, às vezes eu não tinha paciência, e como eu tinha experiência também de montagem, às vezes eu dizia, e quando o técnico se negava ou ficava me enrolando, dizendo, isso não dá pra fazer, não dá pra ser assim, tem que ser não sei o que, eu dizia, então dá licença, posso usar a tua escada, e eu subia e montava a luz. Aí às vezes alguns paravam, pô, olha ali, a guria sabe, ou a mina, enfim, dependendo da gíria do estado. E é chato, né, ter que se impor assim, mas às vezes acontece. Em alguns lugares isso, né, quando eu ia uma segunda vez já tinha um pouco mais de respeito, porque me viram trabalhando e parece assim, depois de ver, só acredito vendo, assim. Eu acho que muito em função de ser mulher, né, porque eu já conversei também com a Marga Ferreira, que é uma grande referência para mim, uma iluminadora com quem eu já trabalhei, e uma das primeiras iluminadoras mulher a trabalhar com isso no Brasil. Ela passou por isso também várias vezes, e também com iluminadoras mais novas, né, que a gente conversa, e infelizmente isso ainda acontece. Também acontece, e não é exclusividade do interior, né, às vezes é mais aparente, mas nas capitais também acontece. Eu, quando estava começando, passei por diversas circunstâncias muito ruins, assim, na capital mesmo, em teatros bem conceituados. Enfim, né, comecei aqui, né, em Porto Alegre, na capital do estado, e em teatros municipais, inclusive, né, do técnico comentar da minha roupa, do meu cabelo, ou de estar na cabine operando a luz, né, ou gravando a luz no ensaio, no dia da estreia do espetáculo, e um técnico entrar e cafungar no meu cangote. Por sorte tinha outro colega da equipe que estava ali e fez algum comentário para barrar, porque eu era nova, não reagi, não sabia como reagir, assim, meio que dei uma travada. E eu acho que está melhorando um pouco, porque é um assunto que está muito em voga no momento, se discute bastante, mas ainda existe, né? Eu às vezes fico na dúvida se melhorou porque já me conhecem, porque agora eu já estou mais velha, me imponho mais, ou se de fato está mudando a consciência. Espero que esteja mudando a consciência, mas infelizmente eu sei de casos que aconteceram mais recentemente com iluminadoras mais novas, assim. É triste, mas a gente tem que seguir, não dá pra desistir, né? E espero que ninguém desista por causa disso, e eu acho que a gente tem que seguir falando sobre pra mudar isso na sociedade, né? E não é só os técnicos, isso acontece muitas vezes dentro dos grupos, né? De não respeitarem, ou de não acreditarem, ou de achar que estão sendo gentis, mas de estarem passando dos limites, né? Indo para situações de abuso e de opressão. Não tem uma receita de bolo para criar a luz de um espetáculo, porque eu acho que cada espetáculo é único, né? Então ele vai precisar coisas específicas. Eu gosto muito de acompanhar o processo, e os processos são distintos por si só. Então, mesmo quando são da mesma direção, né? Cada momento é único, assim, cada espetáculo é único. Acho que acompanhar o processo desde o início faz com que a luz tenha uma unidade maior com o todo, né? Eu acredito nisso, nessa forma. Eu gosto de acompanhar ao máximo possível
desde a concepção inicial, assim, eu me atualizar da concepção, do conceito, do que a direção, a produção pensou, do que o elenco está fazendo, quando é de música, de ir ouvindo as músicas, mesmo que elas não estejam finalizadas, assim, para ter isso introjetado em mim, para eu poder ir pensando a luz a partir disso, né? Melhor ainda se tiver como experimentar coisas ou sugerir coisas de iluminação para elas estarem mais junto na cena, né? Eu gosto muito de luz manipulada pelo elenco e às vezes isso cabe no espetáculo, ou às vezes é como a gente tem como testar coisas ou a luz está dentro da cena, porque nem sempre a gente tem o teatro disponível, né? Ou muito raramente no processo de criação a gente tem acesso à iluminação cênica, né? Normalmente a gente trabalha numa sala de ensaio e só vai ter acesso ao palco de fato no dia da estreia ou um dia antes. Então a gente vai se adaptando a essa realidade que é a nossa realidade de mercado. Tem alguns poucos projetos em que a gente tem o teatro para criar, né, como o edital do Teatro de Arena e o do Instituto Goethe, e então que permitem experimentações com a iluminação do teatro, porque o espetáculo é criado já dentro do teatro, mas são exceções. Como a gente não está nesse mundo ideal de ter tudo disponível em tempo integral, eu acho que a gente trabalha a criação de coisas alternativas que acabam enriquecendo a cena, né? E a nossa criatividade, o exercício da nossa criatividade. Então eu já fiz muitos espetáculos usando lanterna, vela, lamparina, luminária e acaba que isso é manipulado em cena porque são recursos que a gente consegue ter na sala de ensaio, no processo e ator, bailarina é uma coisa, né? Tudo que tem ali disponível eles usam, então acho que fica muito mais rico. Me agrada, pelo menos, né, a exploração do material, dá tempo dele estar mais introjetado. Isso faz com que a gente possa contribuir, né? A gente, assim, como eu tenho uma experiência já de iluminação cênica, um entendimento, tem coisas que eu consigo imaginar e comentar com a direção, comentar com o elenco, né, de possibilidades de uso da luz. Então também algumas cenas a gente pode fazer já pensando nisso. Em efeitos que a luz vai surgir. Às vezes tem a demanda também, né, do diretor que já imaginou, isso eu vou precisar de uma solução de luz para essa troca de cena ou para essa transição, né? Então a gente diz, eu posso resolver com isso, quais são os efeitos disponíveis, pensando no equipamento do teatro que o espetáculo vai estrear. Mas é isso, cada caso é um caso, né? Cada espetáculo é único e daí e vai sendo criado, né? Eu já, em uma aula de iluminação, né, num curso numa pós-graduação, um iluminador que estava dando aula falou uma vez que ele nem assistia o ensaio se não estava pronto, né? Quer ver a peça pronta para poder pensar toda a luz. Embora dê muito mais trabalho, eu não gosto de trabalhar assim, já fiz, às vezes acontece, né? Mas eu gosto de acompanhar o processo, né, como eu falei antes, para entender a concepção e além de propor, para poder estar entendendo o desenvolvimento da peça e daí eu vou pensando a concepção de luz dentro da concepção do todo do espetáculo, né? Dá mais trabalho, mas acredito que seja muito mais rico. E por acreditar que isso é muito mais rico, eu acabei até produzindo um espetáculo, né? Me angustiava a falta de abertura dos grupos ou dos projetos, da parte técnica tá criando junto desde o início, né? Não ser uma coisa que vem depois. E aí eu acabei convidando pessoas e consegui um edital público da Funarte para montar um espetáculo, que era o Linguiceiro da Rua do Arvoredo, né? A gente estreou no Teatro São Pedro, depois fez temporada no Renascença, foi pro Caxias em Cena. E era um espetáculo musical com um elenco relativamente grande, uma equipe envolvida, né, de músicos, coreógrafa, e a gente conseguiu estar acompanhando tudo junto desde o início, assim, era a proposta do projeto, né? A direção era do Dani Colim, que eu já tinha outras experiências de trabalho, e foi muito legal, foi muito rico, assim. A gente conseguiu ter uma equipe de arte, né, da estética como um todo, e é uma preocupação que existe no cinema e que no teatro eu sentia a falta, né, de pensar o todo antes, assim.
Então, luz, figurino, cenário, maquiagem, objetos, adereços, tudo foi criado junto com uma equipe que era feminina, e isso foi muito legal também, foi uma experiência ótima, não foi algo planejado de ser, né? Só fui chamando as pessoas e casou de serem todas mulheres. E foi muito bom trabalhar com mulheres, e a gente acompanhou, ia em ensaios, não ia em todos, mas ia regularmente em ensaios desde o início do processo da criação, né? Então foi uma criação colaborativa e a gente conseguiu entender a cena como um todo e inclusive propor coisas para o elenco, né? O elenco ia improvisando, né? Como se faz muito ultimamente, né, do teatro pós-dramático, da dramaturgia ser construída a partir de improvisações do elenco, com orientação da direção, mas isso se dava só entre elenco e direção, e a gente conseguiu trazer a parte técnica para esse momento também, né? Então a gente foi criando junto tudo, e eu acho que o resultado foi maravilhoso, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado estético do espetáculo, e com esse casamento, né? Porque tudo faz parte de uma coisa só, né? Mas, assim, principalmente tem que estar muito bem casado, né? Cenário, com a luz e o figurino, e foi muito legal, foi muito prazeroso. Depois disso, também teve o espetáculo Luminous, que foi uma experiência diferente, né? O espetáculo eu não consegui acompanhar desde o início, porque a necessidade de uma iluminação cênica surgiu no meio do processo. A proposta inicial era de não usar luz cênica, só lanternas manipuladas pelo elenco. E aí o cenógrafo, que é o Rodrigo Chalaco, conversando com o diretor, né, que é o Gustavo Silva, da New School Dreams, diretor e idealizador do espetáculo, ele disse, não vai funcionar, né, só com essas lanternas no cenário, vai ser pouco, vai precisar de luz cênica, e daí acabou que eu entrei no projeto também para resolver isso, e seriam poucas cenas inicialmente, assim, o diretor disse, não, só 3 momentos que a gente vai usar a luz cênica, o resto vai ser tudo só as lanternas, ou a penumbra, ou a sombra, né, e dá muito gosto de trabalhar, é muito bom trabalhar, assim, dá tesão, porque um espetáculo que parte da sombra e usa muito a sombra, acho que isso favorece muito a luz, né? Valoriza muito a luz. E acabou que eu usei todo o equipamento de luz que tinha no Teatro Renascença e quase a gente teve que alugar mais, assim. Se tivesse mais, acho que eu usava mais. Ia ser só 3 momentos, daqui a pouco foi muita coisa, assim. Inclusive também elementos extras, né, de lâmpadas incandescentes, além das lanternas, que faziam parte, além de iluminar, também faziam parte da cenografia. E uma troca, uma variação, uma mudança que ia despertando o espectador a cada momento, assim, né, ia transformando o espetáculo, e era sempre surpreendente as mudanças de luz. Além de todo o resto ser maravilhoso também, a coreografia, o elenco era ótimo. E manipulou as lanternas maravilhosamente, assim, eu dizia que era muito bom de operar, metade do trabalho era o elenco que fazia. Eles tinham lanternas no corpo, tinha lanterna no cenário, tinha a luz cênica, e a luz foi crescendo, né, aquela ideia de complementar em só 3 momentos, que ia ficar muito escuro, foi se transformando. Eu lembro de dizer durante o processo na sala de ensaio pro diretor, que ele, né, dizendo, mas essa cena a gente podia ter isso, ter aquilo, ter aquele outro, e ele, ainda relutante com aquela ideia inicial dele de não usar, e eu disse, Gustavo, isso não te pertence mais, né? A partir do momento que tu trouxe para todo mundo, esse espetáculo é de todos nós, ele é coletivo, colaborativo, enfim, né, tá no mundo, e é uma arte de grupo, né, então é uma arte coletiva feita por muitas pessoas, e o resultado eu acho que foi maravilhoso, acho que todo mundo gostou, o espetáculo fez muito sucesso, e ficou lindo demais, assim, foi muito prazeroso, assim, de fazer.
próximo episódio teremos a presença do Luiz Acosta.